Bom dia, paz do Senhor. Hoje nós vamos ver a revista de número 7. Então vamos lá. Fala sobre a ascensão e queda de Ezequias, que se encontra lá no livro de Isaías 36 a 39. O texto áureo diz da seguinte forma: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Está lá em Isaías 36, versículo 1. O texto bíblico se encontra em Isaías 38, de 1 a 21. E a verdade prática fala da seguinte forma: a história de Ezequias nos ensina que nossos inimigos não têm nenhum poder sobre nós quando confiamos em Deus. Então, meus amados irmãos, aqui nós podemos ver na introdução o tópico 1, o reino ameaçado, que tem como subtópico 1, o ultimato de Senaqueribe, que está lá no livro de Isaías 36, de 1 a 22. Coragem, rei. Está lá no livro de Isaías 37, de 1 a 13. E o tópico 3, subtópico 3, um anzol no nariz e um freio na boca, que está lá no livro de Isaías 37, de 14 a 38. E o tópico 2, a doença do rei Ezequias. O tópico 3, a ingenuidade do rei, ou seja, do rei Ezequias. Então, nós vamos começar aqui com a introdução, que diz assim: o capítulo 36 e 39 tem sido chamado de o livro de Ezequias. A maior parte deles também é encontrada em 2 Reis 18, 13, 20 a 21. Aqui o reino ameaçado, que é o primeiro tópico, né? Fala da seguinte forma: como foi escrito em Isaías 10, Senaqueribe marchou contra a Síria, cercou Sidom e marchou para o sul, a fim de atacar Asquelon, cidade da Filistia. Além disso, invadiu o reino de Judá, que foi no ano, de 701 a.C., tendo tomado 46 cidades fortificadas, sitiou Laquis com sucesso. Está lá em 2 Reis 18. E foi a Jerusalém para atacar Ezequias. Está em 2 Reis 18, 17 a 19. Então, meus amados irmãos, aqui nós vamos ver que Ezequias estava sendo ameaçado. Se nós formos ler a Bíblia, vamos ver a história do rei Ezequias, que quando Ezequias assumiu o reinado, o seu pai Acaz foi um homem que foi idólatra, que desagradou a Deus. Então Deus colocou Ezequias depois da morte do seu pai, e ele assumiu o trono, e a palavra de Deus fala então que ele restaurou o altar do Senhor. Então também ele fortificou as cidades de Jerusalém. Como nós sabemos, a cidade de Jerusalém tem até túnel por baixo da terra. Fez a muralha fortificada, fortificou a segurança, os soldados, tudo porque naquele período se viviam tempos de guerra. Então nós sabemos que, conforme a história também, porque nós sabemos que a Bíblia também é um livro histórico, que o rei Ezequias vivia no tempo de Senaqueribe, o rei da Síria. Nós sabemos também que a Síria, na época,
ela mandava em todos os povos da época, ela era soberana de tudo, porque tinham que pagar impostos para ela, e aqueles que não quisessem pagar, que não quisessem submeter a ela, eles tinham a sentença como a morte. Então a Síria era perversa, eles eram bárbaros. Quando eles encontravam os prisioneiros, quando eles conseguiam aprisionar os povos no qual eles invadiam as cidades, então eles humilhavam grandemente, eles esfolavam os prisioneiros vivos, eles decapitavam e colocavam a cabeça para todo mundo ver. Então assim eles queriam fazer com Jerusalém. Ele já tinha, como diz aqui a palavra daquele que escreveu aqui a revista, que 40 cidades já tinham sido tomadas por Senaqueribe. E agora ele queria Jerusalém, que era a cidade onde Ezequias habitava, onde habitava o trono, então, de Judá. Mas no decorrer da história nós vamos ver que esse rei não se deu bem. Então, ultimato de Senaqueribe. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do sumo rei, do rei da Síria. A afronta de Senaqueribe vem através de Rabsaque, título de um alto ofício da corte. É sabido de todos que o discurso desse oficial é estrategicamente organizado para causar medo nos moradores de Judá, a ponto de uma argumentação haver insolência e blasfêmia jamais vista em toda a Bíblia, pois tal discurso insultou o Deus de Israel. Então aqui nós vemos o rei, primeiro, que queria conquistar Jerusalém, porque Ezequias não estava pagando o verdadeiro tributo, que ele queria também dar os cavalos da época, cavalo de guerra, trocar. Então ele não quis fazer essa troca, que desagradou o rei Senaqueribe, que ele não aceitava desaforo, não aceitava uma palavra contrária. Então aqui nós percebemos que o rei manda um chamado Rabsaque, o qual vai afrontar o reino de Deus, o qual vai afrontar os servos de Deus, que vai afrontar de uma forma que eles não vão aguentar, o rei Ezequias não vai aguentar ser afrontado, como nós sabemos que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então naquela época eles já tinham destruído várias cidades, porém agora ele veio a um povo diferenciado, porque nós sabemos que os povos diferenciados são aqueles que têm Deus no coração. Amém? Glória a Deus. Então o mensageiro expôs a frágil aliança ante a Síria ao dizer que o Egito é uma cana esmagada, pois já não era uma nação forte, e zomba de Ezequias por confiar no Egito para socorrê-lo. Ele oferece em troca de um acordo com o rei da Síria 2.000 cavalos, porém não acreditava que eles tivessem homens suficientes ou bons bastante para montar neles. Esse comandante dizia que a força de Ezequias era muito pequena, se comparada com a de Senaqueribe, pois não podia afugentar um único capitão assírio. O comandante enfatizou a grandeza do rei, está lá no livro de Isaías 36, do 4 a 13, pois sabia que o povo estava ouvindo e desejava assustá-lo. Seu discurso é um exemplo de psicologia militar, na qual ele desonra tudo que era mais precioso aos judeus. Então, como o rei sabia que o povo judeu, eles adoravam apenas um Deus,
chamado Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Então eles começaram a blasfemar do nome de Deus, dizendo que Deus não ia livrar, que Ezequias era pequeno, e colocou até o Egito no meio, dizendo que o Egito era uma cana quebrada, cana esmagada, porque ele não tinha força naquele momento para lutar contra a Síria, que estava acima de todos naquele momento. Então o rei ofereceu até 2.000 cavalos, né? Porque em troca de benefícios, né? Então, meus amados irmãos, aqui nós vimos que este homem foi afrontar o povo de Deus, foi afrontar aqueles que ele não devia. A coragem do rei. Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temos por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. O rei Ezequias ficou perturbado pelo que ouviu de seus mensageiros, Eliaquim, Sebna e Joá. Então se humilhou perante o Senhor, juntamente com os chefes dos sacerdotes, enviou seus oficiais ao profeta Isaías, pedindo que ele intercedesse pelos habitantes da terra. A angústia que assolava o rei e todo o povo por causa da ameaça de uma invasão era muito grande. Ezequias estava totalmente sem ânimo, sem forças, com sua fé abalada, por isso necessitava da força do Espírito de Deus para poder defender de toda aquela ameaça. Ele havia se preparado para aquele momento através das obras públicas realizadas para defender a cidade dos efeitos de um cerco. Porém, nem se lembrava mais disso, pois se deixou intimidar pelas palavras ofensivas de um ímpio. Diante do pânico do rei, Isaías enviou a ele uma mensagem do Senhor contendo 3 partes. Não temas, os assírios fugirão, o grande rei morrerá na Síria. Este episódio nos ensina que não devemos dar ouvido às palavras ameaçadoras e desanimadoras do inimigo. Ezequias perdeu seu foco espiritual desde que ouviu as ameaças de Senaqueribe, pois passou a temer que o pior acontecesse. Então aqui nós vimos que o rei ele ameaçou a um ponto que Ezequias ficou com medo de cair na cilada do inimigo. Tanto é que o profeta Isaías foi até ele e aí, aliás, ele mandou mensageiros, né, como Sebna, Eliaquim, Joá, até o profeta Isaías. A palavra diz que eles rasgaram suas vestes, né? Até o próprio rei Ezequias rasgou as suas vestes quando aquele homem, Rabsaque, mandou a mensagem de uma forma tão ameaçadora que falou que ele ia fazer, o exército de Senaqueribe ia fazer os judeus comer suas próprias fezes. Então ele ameaçou, disse que Deus não ia livrar, como não livrou Israel, que foram as 12 tribos, também não livrou Laquis. E agora Ezequias estava ali sobre uma ameaça. E o rei, Isaías orou a Deus e Deus mandou ele ir lá. Leva essa mensagem até Ezequias, dizendo: não temas, os assírios fugirão, o grande rei morrerá na Síria. Então, aí depois, viemos aqui no tópico 3, um anzol no nariz e um freio na boca. Por causa do seu furor contra mim
e por tua arrogância subiu até os meus ouvidos, e eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Está lá no livro de Isaías 37, versículo 29. Então aqui nós vemos que Deus mandou a resposta ao rei, porque o rei Senaqueribe, ele se achava o tal maioral de todos, porque ele tinha aquele poder, mas foi Deus que o deu, mas ele estava com muita arrogância, tentando tirar a paz, tirando a paz até do povo de Deus, ao ponto que ele teve essa mensagem que Deus poria o anzol. Vocês já viram o anzol de peixe? Então ele ia colocar no nariz do rei Senaqueribe e um freio na boca, como se fosse um freio de cavalo, né, arreios. E aí ele faria voltar, ou seja, estava lá na frente, ele ia puxar aquele anzol, ele ia voltar com aquele arreio, como se fosse um cavalo no anzol. Então ele ia voltar pelo mesmo caminho, ou seja, toda aquela arrogância, porque nós sabemos que Deus não ama arrogância, Ele ama os humildes de coração. A palavra de Deus diz que Ele abate a arrogância, Ele abate aqueles que se acham. Então foi o que aconteceu. O rei, então ele orou a Deus grandemente, ele chorou, e aí depois disso nós sabemos que Deus enviou apenas um anjo, que foi naquele arraial onde estavam reunidos os soldados do rei Senaqueribe, e ali morreram 185 mil soldados só no dia, conforme foi a palavra de Deus, conforme diz a Bíblia. Os historiadores, eles dizem que o rei Senaqueribe, ele teve muita dificuldade para derrotar Jerusalém, porque depois Jerusalém se rendeu, né, depois dessa situação, porque naquele tempo era feito assim, as nações tinham que se render aos maiores, né? Mas esse homem chamado Senaqueribe, ele então teve seu fim trágico. Na história diz então que os soldados, esses 185 mil, tenham fugido, tenham adoecido, talvez por ratos do deserto, que corroeram eles e pegaram doença e morreram. Outra versão diz que eles fugiram. Então, certo é que o anjo abateu, o Senhor abateu, porque ele era com o rei Ezequias, porque ele ouve a oração, porque a palavra de Deus diz que pedi, dá-se-vos-á, no livro de Mateus 7:7. Então, aquele que ora e confia, recebe, está no livro de Mateus 21:22. Aquele que ora com fé, ele recebe. Então, o rei Ezequias orou com fé e o Senhor ouviu a sua oração. E aí, nós vimos a história que este homem chamado Senaqueribe, então ele foi para sua cidade, que era a Síria, Nínive, e ali ele morreu diante do seu Deus ali. Os próprios filhos o mataram. Por quê? Por causa da sua arrogância, ele se achava demais. A palavra de Deus diz, um pedaço de tição, como ele, né? Glória a Deus. Amém.